Boa tarde a todos e todas presentes. Estamos começando mais uma plenária do Fórum de Entidades 2017-2018. Obrigado pela presença de quem já está aqui. Tem gente que está chegando, que está a caminho, que não é fácil chegar na PUC, quem mora longe. Mas eu sei que a plateia aqui sempre vai estar praticamente cheia. Nós temos uma pequena sensibilização para começar, que vai ser um videozinho. E depois temos muitos assuntos interessantes aí para nós discutirmos juntos. ახლოს ხორო? ვიდრა? 어디가 다 입었어요? მურებირო წამისვარ და ჭურჭყანი რომაცვია მეწყენა რავი წარიწადის რომ მეუნებოდა experiência internacional ali, e eu acho que isso talvez não aconteça aqui com a gente, né? Que é uma realidade diferente da Europa e coisa assim. Aqui na América, no Brasil, acho que não acontece bem isso assim, né? Ou diferente talvez. Mas a ideia a gente já teve a oportunidade de dar umas voltas e a gente sai às vezes com as crianças e adolescentes e às vezes a gente também passa por situações bem delicadas, assim, né? E os preconceitos, o nosso papel aí é um pouco tentar desmistificar, né? Na medida em que a gente também vai empoderando essas crianças, adolescentes, a gente vê que eles também vão se constituindo com a sua dignidade e vão sabendo conquistar os seus próprios espaços, né? E o vídeo foi para ilustrar um pouquinho disso aí, que é um viés que a gente precisa combater, né? Beleza? Vamos acolher nossas visitas. Bom,
Nós temos então a presença importante aqui do Leandro Martins, da CGConv da FASC, que está substituindo a Rochelle. Leandro, por favor. Rochelle, não, desculpe, já foi a Danuze. Tudo bem? Bem-vindo. Eu quero passar a palavra para ti. Ele vai dar uma exposição do trabalho na FASC, o que está sendo feito, e depois nós vamos abrir para grupos de perguntas. Eu posso passar a palavra direto para ele, então. Leandro, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado ao Fórum pelo convite de poder vir aqui me apresentar para vocês. E eu acho que a primeira coisa que a gente já pode falar é da nossa entrega na sexta-feira, né? Eu acho que o básico nós já conseguimos entregar para vocês, que foi o pagamento em dia. Então, já é uma conquista, né, de um trabalho que vai ser muito longo e penoso. E, na verdade, eu vim aqui pedir para vocês terem um pouco mais de paciência com a gente. E o trabalho é grande. Nós temos muitas pendências que precisam ser resolvidas. Mas, como eu falei, o básico a gente está trabalhando. A gente está tratando isso com o maior carinho e com a maior segurança de que, pelo menos, o pagamento saia em dia. Os pagamentos que não ocorrerem de algumas entidades realmente devem ser por alguns problemas bem pontuais nas prestações de contas, mas a minha equipe já está tratando disso, de fazer o contato o mais breve possível, até antes de que ocorra o pagamento, para que a gente consiga fazer as correções necessárias. Desculpa, pessoal, eu não tenho a minha formação, eu sou contador, então eu não sou um cara muito bom em oratória, né? Então, me perdoem se eu não tiver muito o que falar aqui para vocês, porque falar em público realmente uma coisa bem complicada e difícil. Mas aproveitando o gancho aqui, eu me sinto à vontade, eu me formei aqui na PUC, sou contador, eu venho da iniciativa privada, então, com certeza, eu acho que eu tenho muito a aprender com vocês. Na verdade, eu vou aprender com vocês esse trabalho, e que é um trabalho muito bonito, da gente poder dar dignidade, né, a crianças, aos idosos, a quem realmente precisa, né. Então, eu venho aqui pedir para vocês um pouco mais de paciência. O trabalho já está sendo feito. Nós estamos planejando toda a área da CGConv para a gente conseguir dar um suporte melhor para todos vocês. E sintam-se à vontade para entrar em contato. Vocês devem ter o nosso número lá, então, por favor, eu quero estar totalmente disponível para vocês. Qualquer problema, por favor, nos procurem, me liguem, que a gente vai tentar resolver o mais breve possível. Fique à vontade. Talvez eu não tenha todas as respostas para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas... A questão das pendências, questões também do próprio... Começa com a Carol. Não era aqui. Não, a questão que pudesse falar também da questão das pendências. Pode ficar com sobre as pendências, se tu puder falar um pouquinho, teve um período bem significativo número de pendências que ainda tem na FASC, e todas as instituições receberam alguns e-mails com prazos, né? Então, por exemplo, a minha instituição ela recebeu mais de 20 pendências, né? Que varia, graças a Deus, todas eram bem tranquilas, era o controle de frequência, era uma assinatura, uma data em algum lugar, coisas básicas, né? Por esquecimento realmente. Mas, mesmo assim, era de 2015, né? Então, também pudesse falar também um pouquinho da prestação de contas, que vai ter a possibilidade de ser online, como é que está isso também? Bom, pessoal, acho que não é novidade para vocês que nós temos um passivo muito grande de prestações de contas que não foram analisadas ainda. Essa semana, na semana passada, o Tribunal de Contas chegou na FASC, eles pediram mais um prazo, então eles estão fazendo uma análise muito grande de várias pendências, de como a gente vai poder sanar essas pendências. Então,
Então, a gente está criando um vínculo bem forte com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público também, para que eles consigam nos auxiliar nessas pendências. Com certeza, vão aparecer mais pendências. A partir do momento que esse passivo começar a ser analisado, vão surgir mais pendências. E por isso que eu peço para vocês paciência. Então, vai ser um trabalho longo e penoso, mas a gente vai tratar isso com o maior carinho com vocês. Então, a minha presença aqui realmente pedir desculpas, né? Mas a gente vai ter que começar a fazer esse trabalho o mais logo possível, né? Então, talvez vocês, algumas das entidades, recebam algumas solicitações de prestações de contas de 2013, 2014, mas a gente vai tratar isso com o maior carinho. Então, por isso que eu peço a vocês que podem entrar em contato diretamente comigo, com a minha equipe. Eles já foram informados que a gente precisa ter essa parceria com vocês. Então, sintam-se muito à vontade mesmo. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, se a prestação de contas não tem revisão online. Nós tivemos uma reunião com a Prosempa na semana passada a respeito disso. Existe sim um projeto de que as prestações de contas sejam feitas online, mas nós não temos um prazo ainda. A Prosempa não nos passou esse prazo. Pode demorar 2 meses, 3 meses, até o final do ano. Eles têm outras demandas, então não ficamos com esse prazo. Mas existe sim um projeto para que as prestações de contas sejam feitas online. Uma pergunta: vai ter uma capacitação para as entidades? Sobre a prestação de contas online? Sim, com certeza. A partir do momento que o sistema estiver operando, sim, todas as entidades serão instruídas. Vou aproveitar um gancho enquanto alguém mais está pensando na pergunta. Primeiro, sobre as pendências, a gente está solicitando à FASC que quando tiver uma pendência que seja mais grave, ao ponto de vista de suspender o recurso, o repasse, que ela comunique com antecedência. A gente tem que fixar um prazo, ainda não foi combinado, né? A nossa ideia é que seria até o dia 15, quer dizer, quem foi comunicado até o dia 15 teria que regularizar a pendência. Se alguém ficar para depois do dia 15, que às vezes não dá tempo de regularizar, então a FASC jogaria para o outro mês a eventual suspensão. Esse é um pedido que a gente está fazendo, na próxima reunião a gente vai tentar negociar. Mas vamos dizer assim, informalmente eu gostaria que a FASC pudesse adotar um critério, né, de fazer uma data limite para ela fazer os pedidos, porque não adianta chegar dia 28 e pedir para nós procurar um documento de 4 anos atrás que ninguém vai conseguir. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido também é assim, é que a pendência normal, aquela que vai por e-mail para todo mundo, ela seja, vamos dizer assim, a primeiro lembrete que tem alguma coisa, que às vezes existe, às vezes não existe. Há casos que a FASC pede alguma coisa e não devia pedir por algum motivo. Então, a gente gostaria que, se fosse chegar numa situação limite de suspender o recurso, que antes disso fosse feita uma notificação formal. Quer dizer, não mandar só o e-mail, dizer, mandou e-mail que está faltando coisas. Porque a gente pressupõe que essas coisas vão voltar, tem que ser analisadas, e aí se a FASC entender que continua a pendência, bom, ela faz uma notificação formal para a entidade. Quer dizer, alguém que recebesse uma notificação de, opa, isso aí é um risco de o repasse ser suspenso. Enquanto que os outros seriam os vais e vens de pedidos de regularização de documentos. Claro que as entidades têm que procurar cumprir os prazos, né? Normalmente, quando são prestações de contas mais antigas, são mais demoradas, então a gente talvez tenha que negociar um prazo maior, de acordo até com o período. Por exemplo, se é uma prestação de contas atual, é muito fácil ver. Agora, se é uma prestação de contas de 2 anos atrás, 3, se torna um pouco mais difícil. E outra coisa que nós estamos também falando em relação às pendências é a necessidade de nós fazermos um trabalho junto, o fórum com a FASC, para identificar realmente o que é pendência e o que não é pendência, porque vem muitos pedidos, às vezes até diferentes, de analista para analista. Um pede uma coisa, outro pede outra, um pede, outro não pede.
Então isso aí aos poucos também vai ser objeto de fazer uma espécie de um manualzinho básico de orientação sobre a prestação de contas e talvez, em função disso, fazer, como você falou, um treinamento, uma capacitação. Então, vamos dizer, o papel nosso nesse momento é tentar responder aos e-mails que a FASC envia quanto à prestação de contas, itens que eles consideram pendentes. Eu sugiro à entidade, aquela que tiver com dificuldade, com muitas coisas para ver e muito antigas, que mande talvez um e-mail para a FASC dizendo, olha, eu estou entregando aí, eu tenho 20, eu vou entregar 5, 6 e me proponho logo em seguida, no mês que vem, entregar mais prestações de contas, mais regularização. Porque também a FASC não vai, se todo mundo entregasse todas as pendências hoje, a FASC não tinha nem como analisar. Então é um pedido nosso, que eu queria então saber, Leandro, se tu poderia então nesse aspecto de botar uma data limite para efeito de suspensão ou não de repasse, e essa questão de prorrogação de prazo, desde que a entidade esteja parcialmente atendendo às pendências. Mincaroni, voltando ao assunto, né, dessa questão de, às vezes, não ter cada analista tem uma forma de fazer uma análise, né? Algumas solicitam algumas... como é que eu ia falar? As pendências, isso. As pendências, às vezes, são... Para um analista, são pendências, determinado documento, e para outro não. Então, esse planejamento, esse fluxo dentro da área, a gente já está trabalhando. Então, para que a gente tenha uma padronização, que todos consigam fazer a avaliação da prestação de contas da mesma maneira. Que não tenha um analista pensa de uma forma, outro pensa de outra maneira. Então, esse alinhamento foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu entrei na FASC. Hoje, essa semana vai fazer 3 semanas, então eu tenho um longo trabalho a fazer lá, mas isso me chamou bastante atenção. Nós não temos uma padronização na avaliação das prestações de contas. Isso eu tenho que confessar para vocês, porque isso é notório, é nítido, né? Essa é uma das maiores reclamações que a gente recebe no setor. Em contrapartida, nós já estamos trabalhando, já tive uma conversa algumas semanas atrás com o Mincaroni, sobre nós montarmos uma cartilha, um manual para todas as entidades. Vai ser um manual básico, não vai ser dividido por módulo, então ele vai abranger os documentos mais básicos, os obrigatórios. Então a gente vai trabalhar novamente, eu vou me reunir com o Mincaroni, e até mesmo o Mincaroni fica à vontade de convidar outras entidades ou coordenações para que possa participar dessa primeira rodada de reuniões, para que a gente tenha esse alinhamento das pendências, do manual, então que a gente consiga amarrar tudo isso. Então, mais uma vez eu peço a ajuda de vocês e paciência. Que se nós trabalharmos juntos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Não sei se respondi. A suspensão, aquela... Ah, sim, é verdade. Quanto aos prazos, isso também é uma das coisas que a gente está trabalhando dentro do setor. Nós podemos conversar mais para frente também, Carol. Então, eu acho que agora, nesse mês, eu já consigo te dar um retorno quanto a isso. Eu quero conversar com as chefias da minha coordenação, para que a gente consiga entender melhor. Eu preciso também ter um entendimento, né, de quando entra o documento, quais são os prazos, como é que está funcionando o fluxo. Então, todo esse fluxo, nós estamos fazendo esse desenho dentro da FASC. Nós não temos esse fluxo nítido dentro da FASC. E daí sim eu vou conseguir te dar essa resposta. Bom, a gente vai dando sequência. Quem quer fazer pergunta aqui? Nosso amigo Lino, da Casa de Nazaré. Pode se apresentar, por favor, então, da entidade também. Então tá, Lino, da Casa de Nazaré. Não, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente está discutindo a questão dos convênios, né, a questão das regras lá das prestações de contas. Mas a gente sabe que está aí, na nossa porta, a questão, né, das mudanças que vem com a nova legislação do marco regulatório, que termina com essa modalidade de convênio e vai se criar um outro formato de parceria, termo de fomento, bom, enfim, os nomes. Se vocês já estão pensando em alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que, se for da forma como vem, vai ser uma mudança bem radical, né, com relação a essas prestações de contas.
tua pergunta ela é bem complexa de responder, né? Sim, nós conversamos a respeito desse novo marco. Algumas coisas irão facilitar a prestação de contas, né? Eu acho que o Telmo, na sexta-feira passada, me perguntou a respeito da cópia de cheque. Isso é uma coisa que não vai existir mais com o novo marco, né? Porque vai ser tudo online, ali, o cara usa o cartão para pagar as contas. A conciliação de contas vai ficar mais fácil também. Então, conversamos sim a respeito desse assunto, mas eu não tenho muito a te dizer. Porque a gente depende ainda que o decreto seja homologado pela prefeitura, então realmente eu não tenho assim uma precisão nessa resposta. Para complementar, Lino, nós tivemos reunião também com a SMED e na prefeitura. A questão do marco regulatório está sendo colocado lá. Na SMED tem uma procuradora, a Leila, que está atuando lá dentro, no lugar da Líbia, dentro da SMED. Ela já está... Não, é Leila. Leila, aquela que estava lá, E ela está bem por dentro das coisas, assim, ela já participava lá na procuradoria do assunto. Ela disse que vai ser retomado. Então, em algum momento vai ser retomado, mas não vai ser via FASC, nem SMED, vai ser conjunto da prefeitura, porque o marco regulatório vai valer para todos os tipos de convênios, né? Mais pergunta, por favor? Eu queria ver, alguém tem... Eu queria saber se você tem alguma notícia sobre a jornada ampliada, o recurso da jornada ampliada. As entidades que atendem crianças no trabalho infantil estão implicadas no campo dela, no programa de erradicação do trabalho infantil, normalmente recebem a cada 6 meses um recurso correspondente ao número de crianças que atendem. Desde 2015 a gente não recebe, eu gostaria de saber se você tem alguma notícia sobre isso. Não tenho notícia. Vou levar como tema de casa, mas não tenho. Mais alguma pergunta ali de vocês? Alguma dúvida? Todo mundo recebeu em dia mesmo da FASC? Alguém não recebeu? Olha aí, ó, conseguimos o 100% de aproveitamento. Eu até estava elogiando o Leandro, porque sempre a gente dizia, na hora que conversar com a FASC, que a SMED sempre pagava antes. Esse mês agora, ela pagou as creches, até acho que entrou muita gente entrou na quinta-feira. Mas quem tem o Cidade Escola da SMED não entrou, atrasou. Então a FASC quitou tudo até sexta-feira, a SMED quitou a educação infantil e ficou com para trás. Eu acho que então isso já demonstra que foi um esforço muito grande, com boa vontade, do setor que o Leandro assumiu. Ele assumiu em pouco tempo e teve que reverter uma situação realmente caótica e com uma perda muito grande de pessoas lá no setor que... Eu não sei como é que está, ele pode até contar para nós a questão de funcionários lá do setor. Não está sendo fácil, pessoal. Semana passada nós perdemos 2 pessoas e mais uma pessoa pediu o desligamento. Então, eu estou com um pessoal bem reduzido na minha área. Mas eu tenho uma parceria bem grande com o presidente, com o próprio Joel, que é o vice-presidente, com toda a direção. Então, eles estão com um foco na nossa área, para que a gente consiga dar o devido atendimento a todas as entidades, né? Então, espero que em breve a gente não tenha mais o passivo, né? Esse passivo que está incomodando a gente lá. Porque, como eu disse, né, vou precisar um pouco mais de paciência de vocês, porque com certeza algumas análises vão ser mais criteriosas, ainda mais agora com o Tribunal de Contas que está nos demandando um rigor, não um rigor, mas que a gente consiga ter mais controle nas prestações de contas, que a gente consiga manter em dia as prestações de contas. Então, mais uma vez eu peço paciência para vocês, porque eu vou precisar da ajuda de vocês, com certeza. Nós tivemos uma reunião lá com a FASC no dia 28, e dessa reunião a gente colocou vários pontos, até que eu vou falar para vocês, o Leandro participou também, e nós vamos ter reuniões mensais com o Solimar e a equipe da FASC, e nós gostaríamos que vocês mandassem demandas, sugestões e reclamações, o que tiverem. Vai ser sempre na terceira
quinta-feira, terça-feira, na terceira terça-feira do mês. Então, dá tempo de vocês até a terceira terça-feira de abril mandarem alguma coisa, nós vamos falar com eles e depois, logo depois já vem provavelmente vai vir a plenária, né, quase em seguida. Os assuntos que nós colocamos lá, repasses em dias, realmente houve a promessa que iam colocar em dia e conseguiram cumprir. Se falou da suspensão de repasses, foi dito que seriam 2 ou 3 entidades de casos muito graves que já estavam rolando. Então, se surgir algum outro caso, passem para o fórum, nós vamos fazer esse meio de campo com a FASC todos os meses para resolver os problemas de vocês, quais sejam eles, principalmente se for o caso de uma suspensão de repasse. Se falou de pendência de prestação de contas, que é esse trabalho que vai ser feito agora aos poucos daqui para frente com o Leandro. As normativas básicas, uma espécie de um manual de prestação de contas também foi incluído na pauta e vai ter continuidade. Convidamos o Leandro, e está aqui hoje presente no fórum. Foram sugeridas simplificações burocráticas. Uma delas que a gente fez o pedido é que o plano de aplicação de recursos ele fosse feito com não tão grande antecipação e de preferência mensal, quer dizer, de um mês para o outro. Hoje nós estamos entregando o plano em março para os gastos de maio, junho e julho. Ora, é muita coisa para nós querer planejar tudo com tanta antecedência, né? Então foi feito esse pedido, também vai ficar em análise lá. Sugerimos que fosse mandado por e-mail o plano de aplicação e talvez o original fosse entregue na hora que vão entregar a prestação de contas, lá pelo dia 20. Senão a pessoa tem que ir lá dia 15, dia 20 tem que ir outro para levar o plano, a prestação de contas. Também falamos de algumas exigências inadequadas, como, por exemplo, quem tem trabalho educativo, que a FASC vem sempre pedindo que coloque a justificativa da compra do material específico, que é sempre a mesma coisa e todo mundo já sabe, cada um do seu trabalho educativo, o que compõe. Também foi falado um pouco sobre algumas questões da EPTC, que não deu tempo de tratar, mas foi alertado que estão com muitas exigências na concessão dos cartões assistenciais, dos cartões dos usuários, né? Se falou também de retomar reuniões do Vínculo SUAS, dos diversos convênios que pararam, algumas modificações que têm que ser feitas. O Ação Rua teve uma reunião específica com o presidente, com o Solimar, e está sendo tratado, a secretária de Desenvolvimento Social teve lá também na FASC, junto com o Fórum de Entidades, e está se discutindo uma política para os moradores de rua com dignidade, não uma política de higienização, de retirar os moradores da rua, mas sim de lidar com situações que permitam eles se emanciparem e eles decidirem querer sair da rua, né? por vontade própria. E também se falou de uma reprogramação financeira, que são o saldo dos recursos que foram recebidos de fundos, o fundo municipal, acho que a maior parte é o Fundo Nacional de Assistência Social, que não foram utilizados até o final do ano e tem que ser reprogramado e tem que ter aprovação do SEMAS, que é um problema que está andando por aí, até agora não teve solução. Inclusive os PCDs estão atrasados nos pagamentos justamente pela falta de aprovação da reprogramação desses recursos, que é um problema técnico entre a FASC e o SEMAS, que a gente, como fórum, vai querer estar tentando ajudar a mediar isso aí para que se resolva o mais rápido possível. E também se falou um pouco do marco regulatório e também do decreto esse que está obsoleto, né, que o marco regulatório vai derrubar o decreto atual. Se além desses assuntos aqui, vocês encontrarem mais assuntos que vocês queiram sugerir, por favor, mandem para nós. Ou escrevam aqui, deixem aqui para nós, ou mandem e-mail. Nós estamos sempre compilando juntando todos os assuntos para tratar de uma maneira bastante harmoniosa, técnica, mas objetiva para ter resultados, né? Não é uma discussão política que vem promessas de lá e a gente se contenta com as promessas, não. Nós estamos sentando com a FASC. Jussara, por favor. Eu sou do Jardim Renascença, nós temos 46 crianças. E sabe que
o par que ele falou agora, a gente manda o par com muita antecedência, e eu, de repente, agora esse mês sobrou um dinheiro e eu estou com o ventilador da dispensa estragado. Então, eu gostaria de comprar um ventilador. Vai dar para comprar um ventilador. Só que, como eu não pus no par, o que eu faço? Porque já recebi o dinheiro. Então, havia uma imposição que eu tinha que ser avisado antes do repasse. E realmente eu não podia prever que o repasse que ia sobrar agora, entende? Então, eu gostaria de saber se a gente pode fazer essa compra, justifica, ou aviso nessas alturas, porque a exigência é que a gente tinha que avisar antes de trocar, de acrescentar alguma coisa no par. E gostaria também de pedir para ti que dê uma falada lá dentro, que cada vez que tem uma pendência, a pendência aparece e dizendo que se não resolver a pendência vai ser cortado o repasse. Entende? A ameaça bem clara. Isso aí é muito desagradável para a gente, nos deixa muito, muito irritados com isso, porque são coisas, pendências do ano passado, porque não tinha sido revisado, então eles mandam uma pendência do ano passado agora para a gente resolver e querem e ameaçam com a falta do repasse. Eu acho, completando, Jussara, essa questão, que a gente tem que dimensionar o grau de importância do que eles estão pedindo. Eu acho que, normalmente, quase tudo é coisa que não tem grandes problemas de gravidade. Então, realmente, se alguém está ameaçando, eu acho que não está usando de bom senso. Agora, também nós temos que entender que, se for uma coisa grave e for dito assim, não vai ser uma ameaça, vai ser dizer, olha, vocês têm que ter a responsabilidade de cumprir isso. É uma questão de ter o discernimento, né? Atrasou tantos dias que entregou o pai, é uma pendência. Sim. Se eu for lá assinar, eu pedi desculpa por ter atrasado. Como eu disse, a gente está fazendo o planejamento da área. Então, a gente está... Todos esses assuntos que vocês estão levantando aqui comigo, eu já havia conversado com o Micaroni. Então, mais uma vez, eu peço um pouco de paciência para vocês, porque esse alinhamento ele está sendo feito. Ele não é uma coisa rápida de ser feito, né? Então, eu preciso ter um entendimento completo de todo o fluxo, padronização. Então, isso demanda um pouco de tempo. Mas eu entendo sim, quanto ao gasto, se a senhora puder mandar um e-mail para mim, ou então para a Loiva, e a gente pode tratar o seu caso especialmente, tá bom? Fiquem à vontade, eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Bom, então mais uma última pergunta aqui. Loiva da Associação Campos. O senhor falou que tem que ter uma reunião da FASP, assim, ó, eu estou falando exclusivamente do PCD, porque a outra verba entrou direitinho, só que nós estamos há 3 meses atrasados. Nossos técnicos não estão recebendo, porque nós dividimos. A verba que entra, nós pagamos secretária, aluguel, e a verba que entra da nacional, nós pagamos técnicos. Então, há 3 meses sem receber. Eu não vou conseguir segurar os técnicos trabalhando de graça. De graça trabalho, presidente, secretário, tesoureiro. O resto não tem condições. Dizem que a verba de Brasília está aí. E por que não repassaram para as entidades ainda? Eu tenho essa dúvida. O senhor falou que vai ter uma reunião da FASC com não sei quem para saber. Com o SEMAS. Isso. Eu não tinha tomado nota aqui. Então eu preciso saber, para dizer para os meus técnicos o que... Porque, a minha opinião, eu encerro o atendimento e deixo os técnicos não irem, porque eles são autônomos. E se eu obrigá-los a ir, eles criam um vínculo empregatício. Então, eu tenho vontade de ver, não venham mais, não vamos atender. É isso que eu tenho vontade de fazer. Mas, porque eles me perguntam, e fica um ambiente insustentável para trabalhar. Os técnicos irritados, bravos, cobrando, puxa vida, se a gente trabalha, tem que receber, gente. Não é possível. E se a verba está aí, dizem, tá? Eu vou tomar o microfone do Leandro como representante do SEMAS. Chegou no SEMAS a reordenação desse recurso do Fundo Nacional, que entrou em Porto Alegre em 27 de dezembro. Como ele foi um recurso que entrou nos últimos dias de dezembro e não teve tempo hábil para fazer pagamentos e fazer os planos de aplicação, ele entra automaticamente na reprogramação.
tá? Porque a chancela de entrada é 2016. Está no SEMAS a reprogramação. Nós estamos na segunda plenária com discussão com relação a esse assunto. Deveria ter sido aprovado ontem, para que pudesse retornar para a FASC e fosse emitida a resolução. Infelizmente, foi solicitado vistas por um conselheiro e não saiu. Amanhã nós temos uma nova reunião, justamente para analisar essa situação. Retorna para a plenária de segunda-feira, com a esperança de que seja aprovada e seja emitida a resolução, porque, na verdade, assim, a FASC depende da resolução do SEMAS para que possa fazer o gasto e colocar na vida o recurso. É isso. Então, está nessa dependência, né? Eu acho que nós vamos ter que conversar com os conselheiros do SEMAS e explicar a importância dessa aprovação que tem que ser feita, porque existe pendência de gestões anteriores da FASC junto ao SEMAS, mas eu acho que isso não devia inviabilizar a gestão atual, ainda mais que é um recurso que está aí, o dinheiro está parado no banco, e como você falou, as entidades têm profissionais que realizaram o seu trabalho e estão sem receber. Eu acho que tem que fazer um trabalho de conscientização junto ao SEMAS e às Corás. João? A minha fala iria justamente nesse sentido, né? Eu acho que essa sensibilização do SEMAS, né, para agilizar o processo. Se ontem houve plenária e muitas instituições estão dependendo desse dinheiro e a FASC teria condições de disponibilizar, então eu acredito que os conselheiros do SEMAS deveriam estar mais sensíveis a todas as instituições que aqui estão presentes e muitas que precisam desse valor para poder liberar. Eu acho que é uma gestão nova que a FASC está fazendo, precisaria dessa sensibilidade. João, eu vou passar para a Rosana, só queria dar uma sugestão, uma opinião. Assim, o SEMAS, diferentemente do CMDK, que a maioria são das entidades, o SEMAS, a grande maioria é de usuários e diferentes representações do poder público. Nós temos 3 assentos, 3 só, do total de quase 35, mas são quase 50. Imagina 3 no meio de tudo isso aí, o que a gente pode fazer? Agora, nós temos uma sugestão, cada um na sua região acompanhar as reuniões do Corás, porque o representante do Corás, que é uma das cadeiras de cada região tem um representante, eles vão ser votos importantes lá dentro do SEMAS. E esses representantes que são da região, normalmente são usuários que acessam ao serviço, aos programas das nossas entidades. Então, uma sugestão é nós começarmos a nos envolver um pouquinho mais nas regiões, onde nós estamos dando atendimento, saber quem é que está representando a Corás, quem é que coordena a Corás da região, e mostrar para eles a necessidade que nós temos. E também nas próximas eleições futuras, a gente se envolver também, não é só a escolha do conselheiro, é passar para o conselheiro, desde o início do seu mandato, quais são as demandas principais que nós, como entidades de atendimento a usuários, temos, para que eles mesmos sejam beneficiados. Parece que isso aí não está muito claro na cabeça dos conselheiros, e como somos só 3, não dá para fazer verão, mandorinha, né? Existe essa preocupação de amanhã nós tentarmos clarear essa situação. A minha entidade está na mesma situação da nossa co-irmã, também atende PCDs. Eu acredito que amanhã a gente consiga botar as cartas na mesa, como eu digo, e para que segunda-feira essa situação se defina. Tá? Rodrigo. Não, eu acho que da mesma forma como no passado, digamos, em situações de embate, nós usamos todos os instrumentos disponíveis para pressionar a prefeitura, eu acho que a gente não pode ser diferente do SEMAS. Se o SEMAS tem uma justificativa plausível continuar fazendo algum tipo de bloqueio sobre as decisões, eu acho que a gente tem que procurar o Ministério Público e pedir que o Ministério Público abra um inquérito civil, porque não é a prefeitura que está sendo prejudicada, é o atendimento às crianças e adolescentes. E aí, nesse caso, cabe a abertura de um inquérito civil, e o SEMAS é que vai ter que dar explicações se ele tem justificativas plausíveis e legais para bloquear, ou se é uma questão de manifestação política, para o qual ele não teria o direito de ficar bloqueando. Claro, talvez ainda não seja o momento de fazer isso, mas a gente acho que tem que estar preparado para utilizar esse instrumento se for necessário. Sim, à medida que a negociação não segue adiante e gera um impasse, alguma coisa tem que ser feita, né?
Eu acho que existe uma consciência, viu, Rodrigo, disso aí, de que a gente está chegando num ponto quase delicado. E a Rosângela, que nos representa lá, ela falou, dessa reunião é meio decisória, quer dizer, se continuar sendo bloqueado e não for aprovado, em breve, eu acho que até a própria FASC também, alguma medida, ela vai ter que tomar, né? Talvez um conjunto de instituições fazer uma visita nessa plenária, como em outros momentos, para conversar, botar a conversa na mesa. Se tem problema, acho que tem que... A plenária é segunda, né? A plenária pode ser assistida por qualquer pessoa. É aberta. Segunda-feira, às 4h. Só não tem direito a voto. Não tem direito a voto, mas a voz tem. E a plenária é segunda-feira. Eu acho que seria uma manifestação interessante. Os PCDs, um pequeno grupo já esteve lá conversando com o CEMAS. Eu acho que é uma possibilidade. Sim. Não dá para mais continuar. Então, quem tiver interesse em ir lá na plenária do CEMAS, na segunda-feira, às 2h, se mobilize para ir para lá. Às 3h, desculpe, às 3h. 3. Então, se mobilize, pode fazer a ponte via fórum, se precisar, para saber quem vai, ou, em todo caso, vá lá às 3h no edifício do CEMAS, que é ali o anexo da FASC, e já procure o andar onde vai ter a plenária, senta lá no fundo, por lá, e participa da discussão. 15 horas? Às 15h. Tem que só ver se vai sair mesmo, né? Não tem possibilidade de ser cancelada. A plenária vai sair. Plenária ordinária, então essa aí deve sair. É o mesmo da FASC. Só que entra pela rua de trás da FASC, não? Assim, entre os problemas que estamos enfrentando lá no CEMAS, é também a questão do RH da portaria. Então, a entrada é pelo estacionamento da FASC. Tá? Entra pelo estacionamento da FASC, tem uma porta no 4º andar. Não é no prédio da FASC, no prédio anexo. Ok. Bom, vou passar para o Leandro, então, para ele dar uma palavra final aqui para nós. Mas, de antemão, queria agradecer muito a tua presença. Eu acho que o que está fazendo a FASC, está botando as caras aqui, está vindo na frente, está respondendo as perguntas e está trabalhando. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, Micarone, do fórum. E eu estou vindo aqui humildemente me colocar à disposição de vocês. Então, nós temos o maior interesse de que todos os problemas sejam sanados o mais rápido possível. Bom, acho que é isso, Micarone. Então, eu vou deixar o meu contato com o Micarone, meu e-mail e o telefone direto, para que todos tenham acesso. Obrigado. Boa tarde a todos e boa semana. Tá bom. Obrigado, Leandro. Bom, nós temos também a presença de mais uma pessoa aqui que vai fazer uma colocação. Paula. A Paula é do INSS, ela é da assistente social do INSS, ela quer passar algumas informações e explicar alguma coisa para nós. Paula, bem-vinda. Bom, convidar a minha colega Ellen, por favor, me acompanhe. Vem. Boa tarde. Então, meu nome é Paula, sou assistente social do INSS, da APS Petrópolis. A Ellen, que está ali, não quis vir. Ela também é da agência Petrópolis. Eu venho aqui representando, então, as assistentes sociais do INSS, nos colocando à disposição para a gente, o nosso serviço, né, então, que seria de socialização de informações, né, previdenciárias e assistenciais, naquilo que nos compete, naquilo que a gente pode auxiliar, né. Temos tentado participar, cada assistente social da região da sua agência. A gente não tem territorialização, mas a gente procurou se dividir para estar se aproximando cada vez mais das instituições, das redes, né? Então, nas proximidades das nossas agências, a gente tem participado das reuniões da rede e ele está apresentando ali as assistentes sociais com a lista, né, das agências, o endereço das agências, o nome das colegas, telefone e e-mail de contato, para que vocês possam
buscar informações quando necessitarem. A gente também está disponível para fazer palestras, né, nas instituições com funcionários, com usuários, sobre os benefícios previdenciários, né, esclarecer dúvidas, critérios, né, passar informações e naquilo também nos encaminhamentos que vocês acharem que seja necessário também o atendimento individual, né, para a pessoa comparecer lá na agência. A gente pede só que não passe nosso contato para os usuários. Nós não temos secretária, não temos, né, telefone, muitas vezes nas nossas salas não tem, então muitas vezes as pessoas dizem, a gente liga, mas não consegue falar com vocês. Temos horário limitado, a gente hoje, por exemplo, não estou na agência, ninguém vai atender o telefone, né? Então são coisas que temos essas restrições, mas mandando por e-mail, né, mandando as informações normalmente do nome completo, CPF, data de nascimento, a gente pode pesquisar e auxiliar naquilo que tem que ser encaminhado enquanto INSS ou benefício assistencial, né? Então vocês podem entrar em contato, solicitar o nosso auxílio sempre que for necessário, certo? Era isso. Só para te dizer que a Anaí foi coordenadora da escola. É? Ai, nem sabia que ela tinha sido coordenadora, eu sabia que ela já tinha participado. E agora ela está ali como nossa representante técnica. Tá? A gente também vem numa luta grande internamente, né, no INSS, que vem também sofrendo, né, muitos desmontes aí de cima, né, e cada vez a gente vem sendo também atropelado com essas mudanças de formulários, sistemas e etc., né? Mas a gente está disposto sempre a auxiliar naquilo que a gente pode, né? Naquilo que nos compete para aproximar, tá? Não somos distantes assim, né? Às vezes as pessoas têm medo do INSS, né? Então a gente está aqui para também tirar esse bicho de 7 cabeças. Desmontar, tá bom? Certo? Paula, já aproveitando, acho que um dos pontos que sempre tem conexão com o INSS, a questão do auxílio-doença, que nas nossas entidades é comum acontecer de pessoas que têm algum problema, seja doença de trabalho ou não. A gente tem visto, ouvido relatos de que o INSS não é a tua área, mas está sendo muito duro e tem negado muitas auxílios-doenças ou extensão do auxílio, né? E tem casos também já de entidade que relataram que muitas vezes a pessoa ela recebe a alta do INSS, ela vai para a entidade vai demitir ela vai fazer o exame demissional e não passa. Quer dizer, a entidade fica proibida de demitir. Ao mesmo tempo, ela está doente, o médico constatou, manda para o INSS, o perito nega. Inclusive, é caso que acaba tendo que se discutir na justiça, porque não dá para deixar a pessoa no ar, né? Ela não pode trabalhar, mas não recebe auxílio-doença, e a entidade não pode demitir ela fica na folha de pagamento. Eu não sei se vocês têm tratado um pouco disso aí dentro do INSS, porque antigamente parecia que havia uma certa facilidade de se conseguir. Hoje, o que é normal não se consegue. Então, eu queria saber, do ponto de vista de vocês, como assistente social, o que tem visto da área médica, das perícias lá dentro? Bom, realmente a gente não atua nas análises, né, nos pedidos de auxílio-doença, né? O que a gente contribui quando o médico solicita com um parecer, ou mesmo quando as pessoas vêm para solicitar como proceder, né? Está nessa situação, mas não está conseguindo acessar o benefício, a gente orienta para recurso, né? Ou como pode buscar o atendimento. Lembrando, né, que para o INSS não é necessário advogado, né, as pessoas, ou atravessador, né, as pessoas podem ir diretamente lá solicitar o auxílio-doença, o recurso, né. Para justiça, muitas vezes a gente orienta que busque através da justiça e daí sim precisa de um advogado. Existem também os defensores públicos, né, que são os advogados gratuitos, porque a gente vê que muitas vezes eles acabam se aproveitando, alguns escritórios, de pessoas que não têm conhecimento, né,
Então, por isso saliento dessa forma, né, mas que a gente está à disposição para orientar, para ver qual é o melhor caminho, né, é um serviço oferecido pelo INSS e não precisa ter advogado para isso, tá? Podem entrar diretamente ou vocês, né, por enquanto ainda não tem essa socialização de informações que eu falei que é um dos nossos serviços. Não está sendo feito pelo 135, mas vocês solicitando a gente agenda para que a pessoa possa vir conversar com a gente diretamente. A gente vai fazer a pesquisa, vai identificar o motivo. Realmente é a perícia médica que está negando, ou de repente é porque a pessoa não contribui há muito tempo, né? E que a gente muitas vezes acaba vendo isso, não é na situação nessa que tu relatou, mas que a pessoa pede, não sei, já pediu 3, 4 vezes o auxílio-doença e foi negado, mas ela não contribui há mais de 7 anos, então não está na qualidade de segurado, o que precisa, como é que, né, faz para retomar. Então a gente pode dar essas orientações. Quer falar? Só ia sugerir uma questão. Tudo bom? Eu acho que é um momento assim, importante, até da parte do fórum, poder convidar um representante da perícia médica para vir falar aqui sobre as questões mais pertinentes à área médica, né? Eu acho que seria uma oportunidade assim, fantástica de alguém representando vir aqui e falar sobre esse tema, né? Que é complexo. O que eu posso dizer assim... Eu estou há muitos anos lá dentro, né? Eu acho assim que tem profissionais também, né? E não me parece, pela minha vivência, que há uma deliberação, bom, chegou aqui, não quero nem saber e não vai ser concedido o benefício. Não, tem olhares e mais olhares de profissionais, assim como tem do perito, tem do assistente social, tem do psicólogo, enfim, das diferentes áreas, né? E a Paula colocou, né, uma vez que é negado um benefício, é um direito do cidadão recorrer dessa decisão e outro médico, outro assistente social, dependendo da situação, vai analisar. Então vai ter um outro olhar. Então, e é um direito também das pessoas que têm seus benefícios negados pedir uma cópia, né? Por que foi negado? Qual foi o embasamento médico pericial para negativa? Ou um benefício assistencial, é um direito da pessoa saber o que eu, como assistente social, avaliei daquele caso, né? Então, acho que as pessoas têm que se apropriarem dessas instâncias e exercer mais os seus direitos, né? Então, acho que a gente se coloca à disposição para isso. Mas fica aqui a dica de convidar alguém da área da perícia médica, um médico perito, né? Ou uma médica, enfim, vir falar aqui no fórum, se caso acham oportuno. Bom, depois, se vocês realmente tiverem interesse, tiverem casos, situações, encaminho para o fórum, que se a gente vê que tiver um número interessante, a gente pode até buscar fazer um convite para um perito médico vir aqui para explicar critérios e ver o que pode ser feito, né? Bom, Paula, tudo em ordem? Tá bom, muito obrigado, então. Sim, nós vamos estar com essa planilha com os telefones e tudo, a gente pode mandar por e-mail para vocês, com a lembrança de não repassar para os usuários, é só para as entidades, para a gente saber, saber sobre como contatar, então. Ok? Bom, vamos seguir aqui, então, na pauta. Carol, tu assume aqui, então, os conselhos? Boa tarde a todos e todas. Bem rapidinho, não temos grandes informações, só para dizer que temos aqui vários conselheiros e conselheiras, sempre estão à disposição para dúvidas quanto aos procedimentos, mas nós estamos trabalhando semanalmente, né, com as nossas comissões plenárias. Na última plenária nós conseguimos padronizar um instrumento para compilar todo o processo de recadastramento das instituições. Nós queremos, quem sabe, bem breve, poder apresentar para vocês um extrato com todos os programas e serviços, um mapa na cidade, onde estão acontecendo
os diferentes projetos, onde tem os vazios de atendimento, até inclusive dá para cruzar com os dados da FASC, da SMED, quanto é investido por região, porque a gente vai ter informações muito precisas e atualizadas que há muito tempo nós não tínhamos mais no Conselho. Outra questão importante, lembrar que até o final do mês, como também o SEMAS logo mais vai lembrar, tem os prazos para a apresentação do relatório de atividades do ano 2016 e o plano de trabalho de 2017, aqueles documentos que são necessários também para a emissão do atestado de pleno e regular funcionamento, junto quando houver uma mudança na direção das instituições, também com as atas atualizadas. É isso aí, né? Não teve mudanças. Só a gente está pedindo, até na última plenária surgiu uma dúvida quanto ao padrão que o Conselho está exigindo. Como o SEMAS também tem os formulários, que tenha o cabeçalho, de fato, é um documento oficial do Conselho, aqueles relatórios. Não é para um preciosismo nosso, mas é uma padronização também, é um documento que fica no Conselho, no momento que é solicitado, existe um padrão, senão cada um fica um carnaval de documentos diferentes. A gente não quer complicar a vida de vocês, é bem simples, mas está atento a isso, né? De botar o cabeçalho lá do CBDK. Tem sim, porque é um documento oficial, ele é um documento que o Conselho tem, não é problema, eu sei que tem gente que vai colocar, a gente não está querendo complicar por um preciosismo, é para dar uma padronizada, senão vem mil e um tipo de documento diferente. O formulário está na nossa página da internet, os formulários ali. Mas se o formulário é padrão, por que não com o logotipo da instituição? Isso é um questionamento. Mas é um documento que quem na verdade está pedindo é o Conselho. Então não tem sentido a gente fazer... Vocês... Eu acho que... sabe que não é só o CMDK, o SEMAS estava pedindo, inclusive... O SEMAS está devolvendo. Eu acho que esse assunto a gente vai ter que discutir um pouco mais. Quem pediu o documento é uma exigência, é dos conselhos. Eu não vejo também um problema maior se é tão difícil uma entidade, no seu computador, emitir, colocar. É um documento, quem está pedindo o documento é os conselhos. Mas é que o documento é nosso, não do Conselho. Não, é o documento, o formulário é do Conselho. É que, Luciano, a gente conversou um pouquinho isso dentro do fórum. A gente, dentro do fórum, não aqui na plenária, vocês aqui vão dizer, a gente estava discutindo a coordenação, que quando é um cadastro, tudo bem, a gente faz o cadastro dentro do formulário que alguém pede para fazer. Mas quando é um relatório, que é um documento da entidade oficial, ela tem que dar a chancela dela, né? Então, o relatório é diferente de formulário. A mesma coisa na justiça. Eu vou preencher uma guia para pagar uma taxa de um processo, eu preencho a guia da justiça. Agora, se eu vou apresentar uma petição ou uma defesa, eu tenho que apresentar a minha petição e a minha defesa, não no papel da justiça. O relatório a gente entende que é assim, mas... O relatório tem um padrão de relatório que ele foi padronizado com orientação de um roteiro, por isso ele funciona. Não, o roteiro sim, não é um problema, mas eu acho que a questão, a discussão é que papel vai fazer. Porque parece incrível, mas às vezes é uma incomodação tu ter que não fazer no papel da entidade, que tu já faz para outros órgãos também, a gente tem que entregar esse relatório para outros órgãos. Aí quando tu faz para o SEMAS, tem que botar o time do SEMAS, quando faz para o CMDK. Mas eu acho que é um assunto que a gente... Me desculpe, mas eu acho tão secundário na plenária nossa foi... Nós está discutindo se vai o cabeçalho ou não do CMDK. É o conselho que é nosso. Eu posso amanhã levar na plenária e discutir, mas eu acho tão pequeno, desculpe a minha franqueza, nós discutir se vai ter o cabeçalho de um documento que o conselho está exigindo, se o SEMAS existe. É um documento, quem está pedindo é o conselho. Para mim também, eu vou dizer para vocês, eu não vou fazer problema, eu digo, mas vamos levar para a plenária amanhã e vamos decidir, mas eu acho que é tão pequena a discussão. Nós temos discussões muito mais amplas, se vai ter o documento lá, o formulário nosso do conselho ou do outro conselho. Não é pequena, muitas vezes os formulários da CMDK, ele tranca, quando a gente vai colocar, ele não abre o suficiente, por exemplo, as prestações de conta que a planilha só Nós estamos em discussão também com
com a Procempa para fazer um formato que for acessível para todas as entidades. Nós não queremos complicar. E a prestação de contas, estamos vendo agora o pessoal da FASC, toda ela vai ser online. Hoje nós, na última plenária, nós não temos mais, a partir de agora, as prestações de conta, todos os processos do CMDK são digitais. Pessoal, eu até acredito, nós nem discutimos ainda por enquanto, ele ainda é físico, mas logo mais ele vai ser digitalizado, todos os documentos. Nós estamos caminhando, pessoal, para um processo de aprimoramento. É difícil, eu também não sou das tecnologias, a minha geração não é, mas minimamente nos organiza. Quanto papel nós temos lá no CMDK, pilhas e pilhas, até antiecológico a gente tem com tanta facilidade. Agora os formulários técnicos, que não dá para botar uma nota. Sim. Sim, mas nós vamos ver isso. Levem essa demanda, a gente lá no Conselho não tem problema de questionar e fazer a Procempa mudar. Se eu estou sabendo, se a gente sabe do problema, como também quero dizer para vocês dos repasses das instituições. Entidades que estão tendo problemas dos repasses, avisem, né? Hoje de manhã eu já recebi uma ligação, e já semana passada outra, que já estamos vivendo um tempo de repasses bem mais rápidos. Nossas reuniões, a promessa foi de 24 dias ou 25 dias úteis, ainda não estamos fechando. Na reunião de negociação nós pedimos ainda para estreitar mais, mas eu já tenho notícia de entidades que receberam com menos de 30 dias. Para dar uma notícia boa, o secretário da Fazenda esteve na reunião. Quem tem problema, comunique, porque a gente não sabe. Nós estamos toda semana na executiva. Eu estou pedindo para a equipe nossa administrativa fazer um monitoramento daqueles que têm atraso, que a gente sabe, e o pedido nosso é que futuramente, com o processo digital, cada entidade vai poder acompanhar, porque ele vai tramitar, vocês vão saber do fluxo, em que passo anda a questão de aprovação do seu projeto junto ao Conselho. A nossa parte, pessoal, isso é importante você saber, eu já avisei várias vezes. Nós fizemos muitos tensionamentos, eu tenho participado das reuniões todas com o fórum, de ter um processo rápido. Da parte que compete a nós, conselheiros e conselheiras, que estamos junto no Conselho, todos os pedidos e solicitações, sempre que está de acordo, que a gente não está ferindo a legislação, nós estamos aprovando. Eu não lembro de ter um pedido que uma entidade fez de ampliação de prazo, mudança do plano de aplicação, que foi barrado no Conselho. Não posso dizer, estão aqui os conselheiros e conselheiras, sempre que está de acordo com a legislação e que a gente não está ferindo algo que vai comprometer nós, porque nós assinamos também, enquanto conselho, presidente, eu assino junto com o secretário, tem uma responsabilidade então. Mas tudo aquilo que está dentro da legislação, que é possível para atender as demandas das entidades, por a gente entender também a realidade, nós somos instituições, a gente tem feito. E eu tenho esperança, a promessa é, com as reuniões que fizemos com a Secretaria da Fazenda, com a Fernanda, que tem trazido as inúmeras reuniões internas, junto com a pasta hoje que está na responsabilidade do Kevin Krieger, de agilizar muito o processo, porque há um propósito de, melhorando o fluxo de repasse de recursos, temos hoje um conjunto talvez de 15 instituições que dependem quase que mensalmente, porque tem pagamento de recursos humanos, repasse de captação de recursos, que a gente também consiga sensibilizar mais empresas, e tanto pessoas físicas quanto jurídicas, para doar, porque o potencial que nós temos no CMDK, nós parece que arrecadamos, né, João? É uns 12%, 10%, 12%, né? Quer dizer que nós temos muito dinheiro possível de ser arrecadado para o fundo, que poderia viabilizar muitas ações dentro da política nossa da criança e adolescente. É isso aí. Obrigado, Luciano. Vamos passar a pergunta, mas eu só queria dizer uma coisa para vocês nesse sentido. O Fórum de Entidades está disponibilizando a formação de um fórum temático para o FUNCriança. Na verdade, não é bem temático, é um fórum específico para aqueles que são captadores de recursos diretos do FUNCriança, para que possam se organizar no âmbito do fórum e a gente levar as demandas para o CMDK também. Isso já está disponibilizado. Quem tiver interesse em participar, se comunique conosco. Nós já vamos começar a receber inscrições para participação e a gente vai marcar uma primeira reunião do Fórum Temático FUNCriança dentro do Fórum de Entidades. Mais duas informações e tem mais perguntas aqui. Primeiro, cada instituição de ter o cuidado de ver como está a sua situação frente ao Conselho. Às vezes chega no período do edital
tem entidades que estão com a sua situação de inadimplência. Daí tem prazos que a gente também tem que respeitar. Então, fiquem atentos à vida de cada instituição, atualização com os documentos. Tem instituições que às vezes não observam aquele período, ficam com pendência desde a prestação do relatório, do plano de trabalho, que é bem simples. Nós falamos aquilo, nós até acolhemos praticamente a base daquelas que tem do SEMAS, não foge muito a diferença de um relatório e do outro, né? Mas para estar atentos, e também quem tem alguma pendência na prestação de conta, tente atualizar. Nós temos instituições, sempre que as instituições que têm algum caso de devolução de recurso, tem sido mais flexível num parcelamento que a entidade pode fazer, que são também poucos os casos, para poder, quando chegar o tempo de logo mais a gente fazer o edital, a gente poder contemplar o máximo possível todas as entidades dentro desse processo que eu acho que ajuda a qualificar a nossa política, mesmo que é um recurso pequeno. Bom, nós queremos dar uma acelerada no tempo, a gente pede para vocês serem bem objetivos, porque ainda tem mais assuntos importantes. A gente quer fazer um relato da reunião que nós tivemos com a SMED, com a Prefeitura, e falar da negociação dos convênios e do reajuste, que é muito importante. Então, vamos ver se a gente consegue, com uma certa rapidez, terminar. É só para saber se o recadastramento vai ser online ou vai ser fixo, vai ser entregue de documentos. E a questão da prestação de contas com criança, os e-mails estão voltando. Já mandei 10, 20 vezes. Tá? Amanhã vamos dar uma olhada nisso, né? Cadê a irmã Lourdes? Paulinho? Paulinho pode dar informação sobre o processo de cadastramento? Ele que está na equipe de coordenação. Agora tem a renovação, né? Só. Não, tem que ser físico. São duas coisas. Não é recadastramento? Recadastramento. Não, recadastramento é outra coisa. É outra coisa, manutenção. São coisas bem diferentes. Mas vai ser não, o recadastramento depende do serviço. Qual é o seu serviço? SAS e Educador Educativo. Esse já foi feito. Sim, já foi feito. Por e-mail. Esse foi por e-mail. Agora o próximo. É para manutenção. Aí vai ser receber isso, físico. Aqui está a lista de relação, aqui na porta, de todas as entidades que já estão com o seu processo realizado. A entidade está em dúvida se foi feito, às vezes mudou a direção, trocou alguém da equipe, foi apresentado um extrato aqui de quem apresentou já para o Conselho. O SARA ainda, nós estamos ainda discutindo a formulação. A ideia nossa, até tem um novo nome, né? Como é que é, né? Pró-Rede, né? A ideia de todas aquelas ações na área da saúde, da cultura, da educação, que são de apoio à rede e dão um apoio à nossa criança e adolescente. Então ainda não está completamente construída a nova resolução, mas nós estamos bem atentos. Sara, o ano passado eu fiz o recadastramento, a gente foi nas palestras, nos encontros, em todos os eventos para o recadastramento, preenchi todos os formulários e enviei. Tá, por enquanto... Tá. Por enquanto, quem tem o SARA está atualizado. Como não saiu uma nova resolução, no momento oportuno, nós vamos chamar as instituições ou enviar o documento novo que vai dar um novo parâmetro para o novo programa, que vai ter um novo nome. Então. Vamos falar da renovação do atestado de funcionamento. Que é o relatório... Que é o relatório de 2016, o plano de 2007, a ata atualizada, reconhecida em cartório. A gente faz pelo anexo 9, abri o CMDK aqui, botei atestado de funcionamento. Tá? É a mesma forma que o ano passado. Não houve mudança. É o mesmo, quem fez ano passado é o mesmo, não teve mudança. Tem gente que utiliza o mesmo. Esse, por enquanto, ele ainda é físico. É físico, é presencial. Nós até estamos discutindo, hoje muitas certidões elas já saem eletronicamente, que futuramente é uma discussão interna, quando tiver todos os dados, eles estão fazendo uma mexida no cadastro da prefeitura, junto à Procempa, a ideia é que futuramente, quando tem, porque a emissão desse atestado de funcionamento, ela é feita
só pela apresentação de documentos. Até quando, em 2008, quando eu estive à frente do Conselho, nós tivemos até uma época uma resolução que depois mudou a gestão, voltou atrás, que quem assinava atestado de funcionamento, o Conselho tinha feito uma resolução, era o próprio funcionário, que a pessoa entregava os documentos, estava ok, ela já recebia, porque a gente entendia. Hoje, quem assina é o presidente ou a vice-presidente, a Roberta, né? Nós vimos como é um documento só comprobatório, que entregou os documentos e que está em dia, poderia ser um funcionário. Mas como modificou, eu até pedi uma consulta na PGM, que se tem que ser ou não, porque a ideia nossa é facilitar. E quem sabe, futuramente, quando tiver tudo eletrônico, que a entidade possa tirar, como tira uma certidão, também esse atestado. Não sei se é possível, mas o nosso pleito é esse, para facilitar, de evitar que às vezes tenha que ir até o Conselho para fazer a solicitação. Gente, como nós estamos com o tempo adiantado aqui, eu vou pedir para a Rosângela, então, agradecer o Frei Luciano pela manifestação, pela explanação, e passar para a Rosângela do SEMAS para fazer um resuminho aqui para nós também. Bom, gente, a prioridade no momento é o recadastramento, né? Dia 28 de abril, prazo final. As informações importantes. Nós estamos sem o nosso auxiliar administrativo, que fazia a recepção no Conselho, então estamos com funcionários a menos. Provavelmente vocês vão chegar lá, vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque só está com um funcionário recebendo. Segundo, o acesso é pela garagem da FASC, porque a portaria do prédio do SEMAS está fechada, não tem funcionário para fazer o atendimento à portaria. Então, entrem pelo estacionamento, tem um corredor meio escurinho, um labirinto, isso. Até vou sugerir que a gente bote uma setinha, siga a seta que você vai parar no elevador, e chegue até o quarto andar. O nosso pedido é, tenham um pouco de paciência, porque agora nós estamos sem o funcionário que era da SOME. Então, temos um funcionário só para fazer a recepção. Tá? Então, é a resolução 22, estão havendo algumas confusões, porque estão chegando alguns documentos com resoluções anteriores a 22, elas estão sendo devolvidas no momento da entrega. Então, que vocês tenham cuidado para cumprir as deliberações que estão na resolução 22. Não é aquelas resoluções anteriores, é a 22. Abram o site do SEMAS, toda a documentação está lá, tá? Para o recadastramento. E, inclusive, assim, lá embaixo, nessa resolução 22, nesses anexos, consta a assinatura da antiga, o nome da antiga presidente, porque foi no período em que a resolução foi emitida. Não retifiquem, não coloquem o nome da presidente atual, é o nome da presidente na qual foi emitida a resolução. Tá? Claro que o atestado de manutenção sairá com o nome da presidente atual, mas a resolução e os seus anexos são com a expedição da presidente do período. Então, é o nome da Cristina, tá? Não da Fátima. Sim. Ontem nós recebemos a informação de que faltam ainda, de 2016, em torno de 20 instituições para a expedição final da manutenção. Se está fazendo uma força-tarefa que deve concluir a tarefa amanhã, para encerrar 2016. Com certeza, se o número de planos e documentação chegar no mesmo nível que chegou ano passado, vai ser fornecido um atestado provisório que dê condições da instituição continuar funcionando sem problema. Porque nós temos uma comissão de normas que faz toda a análise da documentação de manutenção. Um conselheiro chegou a me dizer, mas como tu trabalha na escola, eu só botei esse planejamento que tinha uma batata na escola e ela me cobrou que eu trabalhava na escola, porque presta trabalhava. Existe, a gente tem buscado sanar essas... O grupo que está trabalhando, assim, está, entre aspas, quebrando um pouco esses preciosismos, vou colocar esse nome, tá? Para que realmente o processo caminhe com mais ligeireza. De qualquer forma, o procedimento é o mesmo do ano passado. Tá? Passa pela comissão de normas. Se chama metodologia, sim. Se chama atividade, sim. Sim. Me disse que a metodologia era da atividade. Eu até, para não me incomodar, botei para não estar errado. Sim.
Bom, mas aí é comissão de normas. Só é a mesma situação que eu falei para o Freire. Existem recadastramento pela 22 que estão sendo devolvidos para as instituições porque o preciosismo de colocar lá em cima também. Sim, o timbre. Sim, ser mais. sim. Essa é uma questão, Elaine, é uma questão que eu, quanto instituição, coloquei na plenária da SEMAS, fui vencida, coloquei inclusive a fala deste fórum na plenária e não tive êxito. Sim, tem que ser no papel timbrado, no timbre do SEMAS. Sim. Por enquanto, porque nós vamos levantar o assunto tecnicamente e juridicamente. Mas, por enquanto é assim, mas já tem opiniões contrárias aí, nós vamos levantar uma questão técnica. Rosângela, obrigado então pela presença. Gente, nós temos que fazer uma escolha para o Conselho Tutelar de 4 representantes, 4, Gustavo, para 4 membros do fórum que possam representar no Conselho Tutelar. Então nós estamos querendo saber quem quer se candidatar. Já temos a Neucinda, que foi uma que já se inscreveu. Como é o teu nome? Aqui está a competência da Corregedoria dos Conselhos Tutelares, para vocês entenderem o que é a participação nossa lá dentro. Então vamos fazer o seguinte, se tiver menos de 4 pessoas no máximo, é só vir aqui na frente e dar o nome. Se tiver mais de 4, a gente vai ter que fazer escolha. Tem a Neucinda, a nossa colega lá do fundo. Gente, vamos arrumar mais 2 candidatos aí, porque depois a gente vai falar dos conselhos tutelares e a gente não está lá dentro para reclamar, né, na corregedoria. Se alguém puder, 4 titulares ou, Gustavo, pode ser suplente? 2 titulares e 2 suplentes. Tá, então 2 titulares já tem. 2 suplentes, quem pode ficar? Aqui tem mais uma, a terceira, e a última lá, 4. Olha aqui, ó. Vocês passam aqui e dão o nome, então? Tá, muito obrigado. Bom, a reunião da corregedoria, sexta-feira, não sei se vai dar tempo. Bom, nós vamos pegar o nome e vamos se comunicar depois com vocês. Então, antes de falar desse assunto importante dos reajustes do convênio, eu queria que a Carol conduzisse um processo aqui. Não é que ASAFOM é o nome social, ou razão social do Fórum das Entidades. E a ASAFOM, ela está completando este mês de abril, né, minha Carol? Dia 8, 20 anos. Né? Então, eu acho que nada mais justo. Tinha até bombons em algum lugar. Tem bombons, né? Então, quem ficar até as 4 horas vai ganhar bombom. Tá? Mas eu queria cantar com vocês, eu acho que um parabéns para nós. Não para a ASAFOM, mas a ASAFOM, ela é composta, na verdade, de todos nós. Do nosso trabalho de 20 anos. O ECA tem muito mais idade do que a própria ASAFOM. Mas, como é interessante uma instituição fazer 20 anos de defesa pela nossa causa, que é uma causa tão justa como criança e adolescente. Vamos lá, vamos puxar um belo parabéns para nós? Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul, viva! Está quase maior de idade. Gente, então, depois de 20 anos, a responsabilidade nossa dobra. Bom, relato das negociações agora com a Prefeitura. Nós vamos precisar também definir algumas pessoas aqui da plenária que possam, em algumas das negociações, estar presente. Então, eu gostaria de perguntar quem aqui da plenária tem interesse em participar de alguma negociação. Ó, lá tem um lá em cima, depois passa aqui e dá o nome. Paulinho aqui, ali a nossa amiga também. Nós temos 3 pessoas, 4. Então, já temos 4 pessoas que podem acompanhar. Nós temos mais 6 na coordenação do fórum. Como é que está sendo a negociação com a Prefeitura, para vocês entenderem?
Apesar de todas as colocações do prefeito e do secretário da Fazenda que não tem dinheiro, a gente está contando com o reajuste, no mínimo, aquele que todos os anos a prefeitura dá quando chega no mês de abril, que tem uma proporção entre o salário e o IPCA, 85% do reajuste do salário e 15% do IPCA, que é aquele reajuste que a gente chama de automático, e a gente continua a negociação para ter um plus, plus para a qualificação dos convênios, que às vezes sai para todos os convênios, nos últimos anos tem saído só para o SAS e para a educação infantil. Então, o que nós estamos pedindo? Nós já tivemos uma reunião só de conhecimento da equipe da prefeitura que vai negociar. Nós vamos esperar o dia 12 de abril, em torno de 12, 13 de abril, que já vai sair o índice oficial da inflação do mês de março, com uma data nossa para reajuste é 1º de abril. Então, nós vamos ter já o índice de inflação de março e o índice de salário. O Secraso já fez uma negociação com o Senalba, e a informação que nós temos ainda não oficial é que foi acertado repassar o índice da inflação do INPC, que é o que baliza o salário. No mês passado foi 4,69. Esse mês é capaz que caia um pouco, capaz que pode cair, vai ficar entre 4,5% e 4,9%. Pode ser até menos de 4,5%, dependendo do índice que sair agora da inflação. Então, a negociação continua. Nós vamos marcar essa reunião com a prefeitura. A estratégia que a gente está fazendo é essa, de pedir o reajuste para garantir já em abril que os salários nossos, que já vão estar reajustados, possam ser pagos com um novo valor, e o restante do convênio também. E discutir, lutar com eles para conseguir um plus, que a gente chama plus de qualificação, que é algo que venha a benefício para diminuir as defasagens, as desigualdades que tem nos convênios. Agora, nós queríamos que vocês se manifestassem também, para se vocês tiverem alguma sugestão mais concreta, ou de número, ou de estratégia de negociação, por favor, coloquem, para a gente também poder levar isso junto. Os negociadores, por parte da prefeitura, está o Kevin Krieger, que ele é agora o secretário de Relações Institucionais, que antigamente era o César Busato, e ali na reunião esteve presente um representante da SMED, que nessa vez foi o Ramiro, mas quem tem que negociar é o secretário Adriano. Esteve o representante da FASC, o Joel, mas é o Solimar, e o secretário da Fazenda, que eu acho que foi a presença mais importante, porque ele é o homem que vai ter que garantir o dinheiro na hora de pagar. Então, vai ser essas quatro pessoas, FASC, SMED, Relações Institucionais e a Secretaria da Fazenda, que vão negociar. É claro que se surgir um impasse, vai ter que ser acionado o prefeito ou o vice-prefeito, como se fez nos outros anos passados. Bom, Jussara. Não, eu sempre me questionei a questão dos 85%. Não dá, como mudou o governo, a gente tinha um acordo com o antigo governo. Não dá para a gente partir pelos 100% em vez do 85%, eu acho que a gente podia mudar a estratégia agora. Aquela história dos 85% e depois 15%, os 15% é de quê? É uma fórmula matemática que no fim dá tudo igual, sabe? Porque os dois índices eles são muito parelhos, é que em algum momento lá na prefeitura, a gente, para não ficar nesse preciosismo do impasse, a gente aceitou fazer assim porque o resultado é o mesmo. É 0,01 para mais, 0,02 para menos, então pode ficar tranquila, até pelo contrário, esse ano o IPCA está mais alto, ele vai puxar um pouco, o 0,01 para cima. E não dá para mexer nisso agora, porque primeiro a gente tem que garantir o repasse. Esse é o primeiro ponto nosso, de que mexer numa fórmula que não vai alterar quase nada. Então a proposta, que a gente quer saber se dá para a gente negociar dessa maneira. Eu entendo, Jussara, até em outro momento a gente pode ver isso com a prefeitura, mas não acho que seria uma boa estratégia mexer nisso agora, que vai dispersar. Aí talvez o que a prefeitura possa querer se aproveitar disso aí para demorar mais, né? Rodrigo? Eu acho que é importante levantar os dados de qual é o valor total hoje que a prefeitura repassa em convênio, tanto FASC como o SMED,
e o valor total do orçamento da prefeitura, para a gente poder apresentar para eles como nós somos uma gotinha no oceano deles, porque certamente vai vir o discurso de que a prefeitura está quebrada, que não tem dinheiro, que não pode, blá, 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 blá. Então eu acho que tem que se mostrar qual é o nosso tamanho dentro do tamanho deles, para poder ajudar na argumentação. Esse número eu já tenho de outros anos, mas não deve ser muito diferente, é menos de 5%, acho que deve ser uns... 3%, exatamente. Então é bem pequeno dentro do total. E isso que nós vamos bater nessa tecla, quer dizer, um aumento que ele possa dar um plus sobre 3% não é nada, né? E nós estamos bem pequeno na... Mas é importante ter um número exato para poder botar na mesa. Sim, eu acho que ele deixou outra vez para nós aqueles números, né? 5% é igual a 9 milhões. Se fosse... o Gustavo estava pegando os números, a gente vai confirmar com o secretário, porque ele ficou... os dados ele deixou para nós ou ia mandar? Ele ia mandar. Nós estamos... até o dia 12 nós vamos atrás disso. Eu confio que o secretário colocou o percentual do orçamento dentro do orçamento da secretaria, e não dentro do orçamento global da prefeitura, que é muito, muito... Não, mas é 3% no mínimo, porque são 180 milhões... ano para um orçamento de 5 ou 6 bilhões, né? Sim, mas faz que mede, mas pegar o orçamento do município... 5 bilhões. Mas sempre é bom lembrar, viu, Rodrigo? Mas nós estamos atentos para os números, a gente aprendeu a negociar com o número, porque senão eles nos passam para trás. Mais sugestões, gente, assim, sobre a negociação, qual é a expectativa que vocês têm? Carol tem. Não, eu estava conversando nos bastidores, como a gente fala, como o Rodrigo falou, de que vai ser falado de que está uma dificuldade da prefeitura, que não se tem recurso e tudo mais, aquele discurso normal. E, na verdade, a inflação está batendo 4,69, que foi na reunião do Secraso, que foi falado até este valor. O Senalba, por exemplo, estava pedindo mais 2% ainda. Então, era quase 7%. Né? Então, eu não sei, mas eu acredito que a gente deveria ir com mais ou menos uns 7% pedindo. Para a gente ter como negociar. Né? Tu vai jogar. Porque se a gente for somente com o valor da inflação, ou do INPC, e aí vai... a gente vai ter mais dificuldade ainda de ganhar esse valor. Com certeza. Né? Então, se a gente ao menos ganhar este valor, ok, podemos chegar até uma negociação. Mas eu acredito que a gente deveria pedir um pouco mais. Na própria reunião do Secraso, foi alguns presidentes estavam falando lá, mas aí as educadoras merecem ganhar mais, e concordo plenamente que elas merecem ganhar muito mais. Mas a gente tem que garantir pelo menos o aumento real, para depois a gente buscar a melhoria. Né? Então a gente não tem como, somente com a inflação, e a gente sabe que todos os anos, quando a prefeitura repassa algum valor, nunca dá o valor certo que a gente tem que pagar. Sempre tem alguma coisinha que está faltando ali. Né? Os encargos aumentam também, tudo aumenta junto. Né? Então, eu não sei, eu acho que é essa proposta que a gente tem que fazer. Né? Nós temos a proposta de nós levamos somente a proposta de 85 mais 15, né? Deixa eu esclarecer. A gente falou com o Kevin lá de que nós precisávamos, além do 85 mais 15 garantido já para o dia 30 de abril, que a negociação envolvesse um plus de qualificação, foi isso que a gente chamou. Não falamos em número porque a gente estava dependendo aqui da plenária para vocês dizerem quanto seria. Então a proposta da Carol é levar 7%, que seria uns 2,5% acima daquele valor que é da fórmula da inflação. Vamos... Bem abaixo do mínimo regional. Hein? Mesmo assim vai ficar muito abaixo do mínimo regional. Os pisos salariais. Eu acredito que talvez no próximo ano a gente tem que estar dentro lá do Secraso, junto para conversar melhor sobre o que a gente pode ou deve conseguir
em termos de melhoria para os funcionários, para os educadores, para todos os colaboradores, né? Bom, mas é outro problema. O que eu estou pensando aqui comigo, além da gente levar um percentual X, levar algumas reivindicações que qualificariam o nosso trabalho, que facilitariam o nosso trabalho, porque se levar só o percentual, eles não entram na nossa. Então nós temos que ganhar algumas coisas paralelas, que representam no nosso bolso dinheiro, mas para eles nem tanto. Eu já estava aqui pensando, aquele nosso 1% da poupança, quando sobra no final do mês, se sobra, né? Às vezes sobra 50 pilas, às vezes sobra 100, então dá a possibilidade de jogar para dentro da poupança, seria uma ideia, por exemplo. A maior parte das entidades pequenas não sobra. Não sobra, mas quando sobra, poder ter isso... Mas às vezes fica R$20 na conta, se puder botar esses R$20 da poupança, é 20. A gente vai anotar, então, sugestões para incluir mais. Qualidade de atendimento, eu acho que isso aí tem que ser usado. Apesar que com Kevin não funciona, pode ser que funcione com usar. Não, a gente vai juntar, vocês não se preocupem, a gente vai juntar bastante recomendações. Eu queria dar uma outra sugestão, um pouquinho maior do que a Carol. Eu diria assim, que a gente devia pedir 10%, sendo um 7% agora, e um 3% à medida que a Prefeitura melhorar a arrecadação ao longo do ano, podemos fazer um 3% para daqui a... Olha que já teve vezes que a gente conseguiu mais 1 ou 2% depois. Mas é o 10% que eu diria fracionado, né? E a garantia de, antes do dia 30 de abril, tá já esse dinheiro na nossa conta para pagar pelo menos o salário. Se a gente conseguir fechar a negociação dos 10 ou dos 7, em último caso, com um 3 para depois, melhor. Podemos levar o de 10, então? Perfeito. Tá bom. A gente pede mais para ganhar. Tem? A gente pede mais para ganhar alguma coisa aqui. Sim, né? E se não ganhar no curto prazo, a gente tem que insistir para fazer uma programação. Me lembro, se vocês lembrarem, há uns 3, 4 anos atrás, logo no que o Fortunati foi reeleito, que a gente pediu o reajuste e eles não iam dar, deram valor e prometeram 10% nos próximos 3 anos e cumpriram. Cada ano 10 para um plus e 10 a mais para o SAS em trabalho educativo. Então a gente tem que pegar eles pela palavra. O que não puderem dar agora, eles vão ter que prometer para dar depois, mas aí tem que ser por escrito. Tá? Mas vamos então pedir os 10%, né? Tá bom. Então aprovado. A comissão também já está aqui. Nós, na primeira plenária de maio, nós já vamos trazer o resultado, mas a gente vai mandar por e-mail para vocês a questão se vamos conseguir para o dia 30 o valor novo dos salários. Bom, o último relato que eu tenho é da ISMED. Nós tivemos uma reunião muito boa lá com o secretário e estava presente junto a procuradora Leila, que assumiu no lugar da Líbia. Eu quero pegar aqui os pontos assim que nós negociamos com eles. Foi o seguinte, com a procuradora ela se comprometeu a ver a questão do marco regulatório. A FASC não tem essa estrutura dentro dela para ajudar em nada, mas a ISMED tem uma procuradora lá dentro, que eu acho que vai ser um canal interessante para nós. O secretário fez um discurso de atender as demandas da educação infantil, inclusive com a possibilidade de aumentar os convênios, aumentar vagas e aumentar novas escolas. Eu achei que foi um discurso muito da educação. Eu não sei se a Fazenda vai dar recurso, mas nós vamos pegar ele pela palavra. Ele disse que quer ampliar os convênios. A equipe de trabalho da ISMED não mudou quase nada ainda. Saíram algumas pessoas, mas não entraram muitas pessoas novas. Ele disse que vai haver algumas mudanças no decorrer do ano. Nós falamos da prestação de contas da ISMED para fazer uma unificação, porque tem a educação infantil, tem o Cidade Escola,
e tem algumas escolas como a da Irmã Pierina, Pequena Casa, que tem compra de vagas também, então eles vão tentar unificar. Assessoria pedagógica, quem está assumindo a assessoria pedagógica é a Cíntia. Não sei se ela já está nativa? Então o nome dela é Cíntia, que vai ser a coordenadora geral das assessorias pedagógicas. A gente perguntou se a assessoria pedagógica ia começar a assessorar as entidades. Realmente, eles que está num processo que deve começar daqui um pouco novamente os contatos com as entidades. Eles estão atrasados nesse ponto. A questão da poupança, que a gente comentou de eventualmente alguma sobra colocar, ele disse que esse assunto vai ser discutido no âmbito da prefeitura, mas que ele achava razoável. Sobre o PNAE e o Brasil Carinhoso. No PNAE tem 17 entidades que estariam aptas para receber e não receberam. E no Brasil Carinhoso tem 81 entidades que estariam em condições de receber. Não deram uma resposta para nós agora. O Ramiro ficou de nos receber a semana passada, na quinta-feira, não pôde, transferiu para essa semana, e nós estamos pressionando a SMED para que haja essa liberação do PNAE e do Brasil Carinhoso. A gente, logo que tiver a notícia, vai mandar para vocês. Existe o recurso, existem entidades já que estariam habilitadas, a prefeitura tem que abrir o cofre para fazer sair esse recurso. É o 2015. O Ramiro ficou de dar uma posição atualizada de tudo até agora. É isso que nós estamos cobrando dele para passar para vocês. Então, nós estamos pedindo para ele vai dar por escrito o que entrou de dinheiro que recebeu de Brasília, o que está dentro da prefeitura e quais as entidades que estão habilitadas. Essa é uma pressão que a gente está fazendo grande, nós vamos semanalmente cobrar deles. O kit rancho, a gente reclamou do atraso do ano passado, que eles estavam entregando sempre um pouco atrasado aquele kit rancho que é de 2 em 2 meses. E ainda não foi entregue. O próprio secretário disse que tem 2 kit ranchos atrasados, que eles iriam entregar, que entregaram o primeiro em fevereiro. Sim. Mas aí já estaria o de fevereiro atrasado também. Então, a gente está cobrando deles, estão com uma defasagem de 2 kit ranchos. E ele disse que agora em abril ia entregar mais um. Vocês cobrem, então, esse kit rancho de abril. Só sobre o kit rancho, ele falou, o Ramiro falou que são 5 kit ranchos durante o ano. Aí eu questionei, então este ano, como tem 2, vai vir 7? E ficou a dúvida, tá? Aí então é essa a questão, porque se tem 2 atrasados, né, basicamente veriam 7 este ano, né? Então, a princípio, né, fica a dúvida. Isso aí então vai depender dessa próxima reunião com ele. A questão do Cidade Escola, que havia atraso nos repasses, ele disse que está tentando regularizar, não conseguiu esse mês, foi o único convênio de todos da prefeitura que não foi pago até o final do mês. A FASC pagou todos e a SMED pagou os outros, mas não pagou o Cidade Escola. Nós solicitamos também que o Cidade Escola, como ele é anual, que ele fosse passado para ser educação continuada, como é as creches, de modo que continuasse sem precisar alterar convênio ou termo de cooperação. O Cidade Escola é o turno inverso da escola para os de 6 a 14 anos. Compra de vagas, que é o caso da Pequena Casa e mais 2 ou 3 entidades. A Irmã Pierina surtiu algum efeito lá? Eles pagaram alguma coisa? Eles estavam atrasados, eles botaram em dia, se comprometeu lá o secretário, o Ramiro, e está se negociando o reajuste para fazer um reajuste que também que acompanhe os outros reajustes nossos, né? Nós vamos marcar uma reunião de 45 dias em 45 dias com a SMED. Então, na segunda quinzena de maio, ou na metade de maio, nós vamos ter outra reunião com eles. A FASC vai ser de 30 em 30 e a SMED de 45 em 45 dias. Então, isso vai ser muito bom, porque a gente sempre vai estar em discussão, levando assuntos para resolver com eles.
Tem outros assuntos que se falou muito por cima, que é sobre o plus berçário, que está muito, muito defasado. Vai ser uma luta grande agora. Nós vamos tentar apresentar os cálculos do que representa essa defasagem. Por exemplo, um jardim de 25 crianças, 22 crianças, tem um educador. Se você pega as mesmas 22 do berçário, tem que ter 4 educadores. Então tem um custo de 3 pessoas a mais para atender o mesmo número de alunos, e o plus não cobre. Bom, são esses assim os assuntos principais. Se tiverem mais assuntos para a próxima reunião, coloquem para nós, e nós vamos trazer aqui na plenária sempre para prestar conta da nossa gestão do que está dado. Carol, temos 15 minutos para terminar. Na questão, agora vamos abrir espaço para as pessoas que querem falar algum informe. Preciso que deixem os contatos da pessoa. Atrapalhei. Preciso que deixem os contatos da comissão da negociação, a Jussara, o seu Pedro, o Arnaldo aqui, tá? Quem mais tinha também, Paulinho, deixa ali. E faltou também uma pessoa para a corregedoria. Tá? Só vieram 3 pessoas dar o nome aqui. Se não tiver ninguém, eu vou escolher. A Edilene, isso, escolhi, a Edilene e o Morialdo, tá? Tá, então agora o povo do Quero Falar. Sério, da corregedoria, precisa de mais alguém. Tá, é o seguinte, gente. A Rede Ampliada de Proteção à Criança e ao Adolescente Micro 5, Glória, tem feito algumas atividades de reuniões com a rede. Aí inclui a saúde, educação e assistência social. Nesta reunião, nós decidimos fazer um movimento o dia 18, a partir da tarde, no Colégio Emílio Meyer. Convido o pessoal da região, quanto mais usuários, melhor, tanto da área da educação, da saúde. Quero lembrar que colegas meus, tanto da educação quanto da saúde, estão divulgando também essa discussão. É que a soma da situação que está acontecendo no município de Porto Alegre para esses 3 setores está causando uma penalização muito grande relacionada à criança e adolescente na nossa região. Sei sim que também de todo o município, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta a gente ficar em stand-by, deixando as coisas acontecerem e, ao mesmo tempo, vendo que tantas crianças e adolescentes da região estão se perdendo nos espaços. Tá? A gente sabe muito bem que existe o stand-by, tanto do serviço próprio, mas o serviço próprio lá atende serviço de convivência, só que não está atendendo por falta de recursos dos terceirizados, tá? Que seria um atendimento da limpeza, alimentação e tudo mais. E, para quem sabe e vive na região, sabe que a violência está aumentando naquele espaço, cada vez mais, e se amplia. Tanto que agora nossas atividades, reuniões são todas feitas do início da tarde e não pode chegar à noite, porque não tem como retornar para casa. Então é o que surgiu, a necessidade de reunir todos esses 3 setores, educação, assistência social, né, e saúde, para que nós possamos movimentar a sociedade, movimentar a região, né, em prol e em defesa dos direitos. Por isso que nós até criamos nosso slogan: mais direitos, menos ladaia. Obrigado. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Silvete da Parceiros Voluntários. Estou aqui para convidá-los para mais uma capacitação de Política Nacional de Assistência Social, que será realizada nos dias 26 e 27. A gente está convidando vocês, é bem importante, essa capacitação é de 12 horas. E entre no site da Parceiros, né, www.parceirosvoluntários.org.br, garanta sua vaga. A gente tem vaga para 2 pessoas por instituição. Essa capacitação é uma capacitação bem importante, ela é currículo, né, são 12 horas de capacitação, bacana para a equipe. E no mês que vem, no dia 3, começa o curso de elaboração de projeto, que são 40 horas. Ele vai ser no dia 3, 4, 17 e 18 de maio e no dia 7 de junho. É o dia inteiro. Esse ano, no primeiro semestre, as nossas capacitações estão sendo todas realizadas na ASERGS. A gente fez uma parceria com a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul.
A gente já realizou agora, no final do mês, uma capacitação lá que foi a formação de coordenadores de voluntários. Estava lotado, foi fantástico, muito boa acolhida e está muito bom. E no mês que vem também tem um curso que é uma continuidade do coordenador de voluntários, que é gestão de pessoas, que é para toda a equipe do RH, né? É para a minha equipe de colaboradores mais voluntários, como é que eu faço toda essa gestão? As nossas capacitações, elas têm um foco bacana nas lideranças e toda a equipe. A gente tem organizações aqui presentes que já capacitaram todos os seus colaboradores com a gente. Então, é uma linguagem super acessível, é importante vocês mandarem as equipes de vocês para essas capacitações, são gratuitas, né? Numa formação, num planejamento de formação. Tem organizações que pegam as nossas formações no início do ano e planejam para que toda a equipe passe por lá. Esse ano nós estamos com 10 capacitações, a gente vai ter uma novidade bem bacana, que é a comunicação para o terceiro setor no segundo semestre. Nós estamos construindo uma capacitação que vai ser em outubro de educação financeira para o terceiro setor. Na próxima plenária do mês que vem eu já trago os folders, eles não ficaram prontos hoje para vocês, mas não percam essa capacitação específica agora no dia 26 e 27 da Política Nacional de Assistência Social. E, muito importante, a elaboração de projeto começa no mês que vem. Preparem suas equipes, mande o pessoal para lá, é uma linguagem acessível, a gente faz com muito carinho, com muito afeto, uma acolhida grande, para que a gente possa buscar o nosso desenvolvimento sustentável do terceiro setor. Muita gratidão. O local que está sendo realizado, mas faz a inscrição que eu mando por e-mail, a gente liga, a gente faz toda uma acolhida, manda e-mail, tá? Mas é lá no centro, é na Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, na Vigário José Inácio, 433, sexto andar, que a gente está realizando. Por que a gente está realizando na instituição esse ano? Para a gente fazer uma saída da Parceiros e ir para dentro das instituições, até porque as instituições se conhecem mais, né? Já vê o que ela está fazendo, enfim. Muito obrigada. Obrigado. Alguém mais quer apresentar sugestão, reclamação, convite? Carol. Não, só para lembrar que no calendário, atrás da pauta do fórum, não consta do Fórum da Educação Infantil. Então, este mês nós não teremos a reunião do Fórum da Educação Infantil, porque foi preciso, na verdade, fazer uma reagendar, vamos dizer, né? Nós tivemos que reorganizar ali. Mas no mês de maio nós vamos ter, né, na segunda, só colar aqui, dia 10 de maio, tá, às 14 horas, na Duque de Caxias 805. Tá? E conto com a presença de todos vocês. As reuniões do Fórum Temático, dia 11 de abril é dos PCDs, 12 de abril do Cidade Escola, 13 de abril do Serviço Convivência e o Formap, dia 20 de abril o Fórum do SAF e dia 27 Fórum do Forte, Trabalho Educativo. Gente, muito obrigado, conseguimos antecipar em 5 minutos a reunião, significa que foi produtivo e todo mundo está de parabéns. Obrigado. Olha, na saída, não esqueçam de pegar ali o bombom. Tá ali com a Elisa ali, ó. Ah, tá com a Elaine lá. Obrigado, até logo. Opa.